Oi, gente, eu sou a Bruna Tsukamoto e hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito deste livro Americana de Chimamanda. Para quem não sabe, eu já fiz uma resenha de um livro da Chimamanda Adichie, que é a autora de Americana também. A resenha foi sobre o hibisco roxo, vou deixar aqui no card para você que não assistiu ainda. Então hoje eu vim falar sobre outro romance da Chimamanda que se chama Americana. E a primeira edição foi lançada em 2013. Para quem não sabe, Chimamanda, que é a autora do livro, ela é uma escritora nigeriana e eu já expliquei melhor sobre a vida dela no vídeo a respeito do hibisco roxo que eu deixei aqui para vocês. Em Americana, novamente, a gente tem aí a vida da Chimamanda muito presente no livro, na história. Para quem não sabe, a Chimamanda ela cresceu na Nigéria, mas aos 18 anos ela foi para os Estados Unidos fazer faculdade. Então ela passou por essa experiência de ser uma imigrante negra nos Estados Unidos e mulher também, é importante lembrar. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre a história. A protagonista do livro é a Ifemelu, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou pronunciar assim. Ela nasceu e cresceu na Nigéria. O livro também conta sobre o primeiro relacionamento amoroso que ela teve. O primeiro namorado dela foi o Obinze, um amor muito bonito, diga-se de passagem. E, bom, enfim, eles vão para a faculdade, né? Eles têm ali a mesma idade, se conheceram na época da escola. E na faculdade, a universidade onde eles estudam, começa a enfrentar diversas greves. Vale lembrar também que, assim como em Hibisco Roxo, em Americana, a Chimamanda ela também vai descrever um pouco sobre o cenário político da Nigéria. É a época em que o país enfrenta uma ditadura militar. Então, devido a esse governo, as universidades do país enfrentam diversas greves. E, se deparando com isso, a Ifemelu vê uma oportunidade dela ir para os Estados Unidos estudar, continuar a faculdade dela nos Estados Unidos, porque ela tem uma tia e um primo que estão morando lá. Então, ela vai, deixa o Obinze, sim, ele fica, e ela vai para os Estados Unidos, então, com o objetivo de estudar. Ela vai sozinha e cai nesse universo aí todo americano. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela se depara pela primeira vez com questões raciais, porque ela é uma imigrante, mulher e negra, num país majoritariamente branco, né? E isso vai trazer para ela outra visão também dos Estados Unidos. Por quê? Porque quando mais nova, né, quando ela namorava o Obinze é uma pessoa super apaixonada pelos Estados Unidos. Ela tinha uma visão muito diferente. E aí, quando ela chega como imigrante nesse país, sem conhecer nada, sem ter um trabalho, né, ela busca um trabalho aí por diversos meses, ela começa a ter outra visão dos Estados Unidos. Ela vê que não ia ser tão fácil como ela imaginava. E se deparando com todas essas questões raciais que eu comentei com vocês agora, ela cria um blog lá nos Estados Unidos para falar sobre essas questões. E conforme a história vai andando, a história do namoro dos dois, né, da Ifemelu, que está nos Estados Unidos, e do Obinze, que ficou na Nigéria, não dá certo, não vinga, e aí eles acabam, né, cada um vivendo a sua vida. Bom, e depois de 15 anos nos Estados Unidos, a Ifemelu volta para a Nigéria. Sim, gente, ela volta para a Nigéria depois de 15 anos. E ela vai ter que lidar com essa readaptação ao país, porque ele mudou muito, né, durante esses 15 anos. A cidade está muito diferente e ela também vai ter que conversar, se reencontrar com o Obinze, que ela não vê há 15 anos, só 15 anos. E é super legal ver como a Ifemelu passa por tudo isso. A história não é contada em primeira pessoa, conta ali um pouco da história da Ifemelu, depois conta um pouco da história do Obinze, mas não é contada em primeira pessoa, tá? Em terceira pessoa. E a história também não é contada em ordem cronológica. Para vocês terem uma noção, começa com a Ifemelu já lá nos Estados Unidos, e aí no meio ela começa a relembrar de outras coisas que já aconteceram há 10 anos, há 15 anos. E eu gosto muito desse jeito não convencional, porque exige um pouco mais de atenção do leitor. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a ler esse livro e aí eu tive que parar por causa do TCC,
Quando eu voltei, tipo, depois de uns 2 meses, eu comecei do zero, óbvio, porque eu não lembrava mais das histórias. Então, quando eu comecei do zero, eu comecei a ver vários detalhes ali que eu não tinha pegado, sabe, na minha primeira leitura. Outro ponto que eu quero destacar é o romance ali da Ifemelu com o Obinze. Eu acabei super me envolvendo nesse romance, porque você fica, sabe, cria uma expectativa, fica torcendo para que eles fiquem juntos, enfim. Eu me envolvi muito com essa história, mas a gente sabe que o romance deles não é, assim, o foco principal do livro, né? A Chimamanda só usa uma parte desse romance para poder discutir várias outras questões importantes para a nossa sociedade. A primeira questão que ela discute é a imigração, né? Como eu já disse aí no começo do vídeo. No Hibisco Roxo também é discutido sobre a imigração, mas no Americaná está muito mais presente. A Ifemelu, ela passa por uma adaptação nos Estados Unidos bem complicada, né? Porque ela vem de um país totalmente diferente, tipo a Nigéria. E aí ela passa por diversos preconceitos, assim, do sotaque dela. O sotaque é uma coisa muito presente, porque ela quer perder o sotaque dela e ela quer falar como uma americana, né? Como uma estadunidense. Então ela faz de tudo para tentar perder o sotaque nigeriano. Outro detalhe que também está super presente no livro e nessa imigração, né, da Ifemelu para os Estados Unidos é a questão do estereótipo da Nigéria. Ela encontra várias pessoas de outros países nos Estados Unidos, mas até mesmo os próprios americanos, eles sempre reforçam um estereótipo da Nigéria, sabe? Tipo, ela fala, eu vim da Nigéria. Aí começam a falar que os africanos passam fome, que as crianças africanas... Sabe, tipo, o brasileiro quando sai do país e só sabem falar de futebol e carnaval... Então, é exatamente isso. Eu acho até que a pessoa, o leitor que já passou por uma experiência de migração, ele vai conseguir se identificar muito com a história da Ifemelu, talvez não com esses mesmos preconceitos, sabe? Mas com outras questões. Eu nunca saí do Brasil, então assim, não rolou essa identificação, mas, gente, eu comecei a perceber e pensar em diversas coisas que antes eu nunca tinha percebido, sabe? Até porque eu nunca fui imigrante, mas com quantos imigrantes eu já não tombei aí por Londrina, por qualquer outra cidade. Será que eu fui uma dessas pessoas que a Ifemelu encontra nos Estados Unidos e começam a zoar o sotaque dela, começam a zoar, tipo, o país de origem dela? Será? Aí você começa a se perguntar, né? E também não precisa nem ser de um país para o outro, né? Olha só, se você sair de uma região do Brasil e ir para outra região do Brasil, você já percebe, assim, uma diferença na cultura, em tudo. Então já rola um pouco, talvez, essa adaptação. É que também eu nunca passei por isso. Durante o livro, a Chimamanda, ela coloca alguns textos que a Ifemelu escreveu pro blog dela. Os textos abordam, às vezes, umas questões bem pesadas, mas é muito interessante, é muito importante, eu acho, para a construção, sabe, da história. Eu gostei, pelo menos. E assim como no Hibisco Roxo, em Americaná, as questões políticas dos países também estão presentes. A Chimamanda, eu já falei isso no começo do vídeo, ela vai falar um pouco sobre a ditadura militar na Nigéria, né, quando a Ifemelu tá ali na época começando a faculdade, que as universidades entram em greve e tudo mais. Então tem essa pincelada aí de ditadura militar na Nigéria, um pouco nesse livro. E depois a Chimamanda, ela também vai comentar sobre a questão política dos Estados Unidos, na época em que a Ifemelu está quase voltando para a Nigéria. A autora, a escritora, vai falar sobre o Barack Obama. Então, o Barack Obama está até muito presente no relacionamento da Ifemelu com o Blaine, ou Blaine, não sei. É um cara que ela namora lá nos Estados Unidos. O último namorado dela nos Estados Unidos. E, inclusive, tipo, eles concordam em muitas questões a respeito do Barack Obama.
ela sempre traz, ou pelo menos ela tenta trazer, um pouco do cenário político do país na época em que a história se passa. E claro, Barack Obama talvez até seria injusto não colocar nesse livro, já que o Barack Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos e a gente está tratando aqui neste livro a respeito de uma imigrante negra mulher nos Estados Unidos. O último ponto que eu quero dar destaque aqui a respeito desse livro, talvez o ponto que eu tenha até mais me identificado, sabe? Porque por ser mulher, a Efemelu, ela sempre tá em busca de aceitação, né? Ela fala sobre a aceitação do corpo, bem menos do que do cabelo, porque o cabelo tá presente, assim, no livro inteiro, praticamente, inclusive na capa. E isso é muito bacana, porque a Chimamanda traz uma discussão muito atual, né, a respeito do cabelo, da aceitação do cabelo cacheado, do cabelo crespo. E todo mundo sabe aí que muitas meninas, eu pelo menos conheço muitas meninas que aceitaram o seu cabelo natural recentemente, passaram pela transição capilar e tudo mais. É claro que com a questão do cabelo eu não me identifiquei muito, mas com as questões do corpo que ela coloca aí no livro, rolou uma identificação, né? Até porque eu sou mulher, também passo por isso e tal, pá. E óbvio, né? Ela também vai falar sobre o racismo, até porque a Efemelu é negra, né? Bom, e essas questões, elas estão presentes em trabalho, porque a Efemelu trabalha nos Estados Unidos, né? Então vai estar presente aí no trabalho, em relacionamentos amorosos, porque ela namora alguns caras lá nos Estados Unidos, e relações com os amigos, sabe? Em todos os ciclos sociais dela. Eu nem preciso falar que eu gostei muito do livro, né? Só falta um romance da Chimamanda pra eu fechar aí os romances dela, que eu não tenho o Meio Sol Amarelo, mas eu vou atrás desse livro. Bom, enfim, eu gostei muito desse livro. Eu não passei por tudo isso que a protagonista passou, mas eu me coloquei muito no lugar dela. É claro que é muito diferente de você ter vivenciado tudo isso, mas nossa, me envolvi muito com a história. Eu super recomendo pra quem gosta desses temas. E bom, acho que é isso, gente. Deixa seu like aqui no vídeo, me indiquem livros, por favor, porque uma das minhas metas de 2018 é ler mais. E terminei meu primeiro livro de 2018, estamos aí quase no final de março. Eu preciso agilizar as minhas leituras. Deixa aí nos comentários sugestões de livros pra mim. Um beijo, até a próxima!